Amém? Abra a tua Bíblia agora, então, livro de Mateus, capítulo 14. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possa ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo de comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Coloque a tua mão sobre o teu coração. Peça a Deus para falar com você através dessa palavra. Diga para Deus que você está muito sedento por Ele, de ouvir a voz dEle. Jesus, quando soube da morte de João Batista, a palavra de Deus o intitula como o maior de todos os profetas. E ele é maior simplesmente pelo fato de que todos os profetas que antecederam João Batista anunciaram de alguma forma a vinda do Messias, profetizaram o livramento, profetizaram o milagre, mas nenhum deles viu o milagre se manifestando. Nenhum deles pôde constatar que aquilo que eles haviam profetizado estava se cumprindo. Então João é aquele que profetizava a vinda de Jesus. Ele dizia: vai vir um após mim, que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E João Batista então viu Jesus. De repente, um dia, ele lá, batizando as pessoas, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Querido, por isso ele é o maior de todos os profetas. Ele viu a profecia se tornando realidade. E a palavra de Deus diz que após isso, as coisas mudaram. Um novo tempo foi inaugurado. E eu e você também podemos experimentar essa sensação que João Batista teve. Você pode profetizar e ver o cumprimento das tuas profecias acontecendo na tua vida. Você crê nisso? Então, querido, tenha uma atitude de profeta e profetiza do Senhor, de profetizar sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre os seus negócios, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, porque há poder nas tuas palavras. E em nome de Jesus, você vai ver as promessas se cumprindo na tua vida. Diga amém. Querido, mas um dia a Bíblia diz que João Batista foi morto. E ele então sente a morte de João. A Bíblia diz que ele morreu. E Jesus então, recebendo aquela notícia, ele se retira para orar. E ele vai para um lugar deserto. Uma atitude normal de alguém que quer refletir sobre a vida, de alguém que quer sentir ali o momento. E quando ele desce do barco, em direção a este deserto, a este lugar onde ele queria talvez tirar um tempo, uma multidão descobre que Jesus estava seguindo esse trajeto. Então a multidão, de alguma forma, aparece diante de Jesus, trazendo os enfermos, trazendo os doentes, querendo ouvir a palavra de esperança. E muitas vezes o povo não entende a demanda do profeta, não entende que ele está passando por algum momento. Mas essa talvez seja a atribuição do profeta, de muitas vezes se anular e se doar neste momento. Então ali Jesus, diante daquela situação, vendo as pessoas chegarem
com as suas demandas, com as suas enfermidades. A Bíblia diz que ele teve compaixão. Querido, tem dia que a gente não respeita protocolo. Tem dia que a gente chega diante de Deus como se Deus fosse um frentista de posto que está ali pronto para atender. Pois não, faça o seu pedido e simplesmente isso. Mas mesmo assim, Deus tem compaixão, amém? E ali a Bíblia diz que Jesus começa a falar, começa a curar aquelas pessoas, e o texto diz que todos são curados. Diga comigo, todos. Porque eu creio num Deus que não vai deixar ninguém de fora. A palavra de Deus diz que todos aqueles que vão até Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Amém? E passava agora a hora de ir, porque era uma grande multidão. No final nós vamos ver a contabilidade, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Estima-se que para cada homem, pelo menos mais ali 2 mulheres e talvez 1 ou 2 crianças. Então uma multidão de 15 a 20 mil pessoas. E nesse contexto de horas, um dia inteiro, a multidão ali agora, avançando o tempo. Aí agora, o povo ainda queria ficar. O povo ainda queria, porque tinha muita gente para ser curada, cuidada. Mas eles queriam ficar, porque Jesus Cristo, um dos nomes que Ele mesmo deu a si mesmo foi que Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Quando você está diante de Jesus, todas as outras necessidades da nossa vida se tornam minúsculas, porque Jesus Cristo passa a ser aquele que alimenta a nossa vida. Você crê num Deus que sacia a tua sede, que supre a tua fome, que faz com que o vazio no teu coração seja preenchido e não haja falta? As outras coisas se tornam agora pequenas, irrelevantes, porque você está diante daquele que é poderoso e pode muito mais. Mas tinha os discípulos que não estavam na mesma sintonia. Os discípulos talvez ali preocupados, e talvez com um espírito muito de serviço. Quando eu chego à igreja, eu procuro ouvir o som, procuro ver como é que está o alinhamento do diaconato, procuro ver como é que está a projeção. Não são atribuições minhas, porque cada uma dessas tarefas tem pessoas designadas para isso. Mas a Bíblia diz que aquilo que você tem que fazer para Deus, você tem que fazer o melhor. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Um dia Davi disse: o que eu faço, meu Deus, para pagar, para retribuir todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado? Então, querido, eu tenho zelo, eu tenho prazer, eu olho os detalhes e eu quero fazer tudo. Às vezes eu infarto quase, mas eu tenho prazer de fazer o melhor para Deus. E às vezes as pessoas pedem a oportunidade para poder cantar, né? E elas falam assim: olha, eu vim aqui louvar ao Senhor nessa noite. Eu não sei cantar direito e não sei cantar a música mais boa, não, é mais ou menos. Mas é para Deus, né, gente? Então Deus aceita com amor. Se é para Deus, então aquela pessoa tem que sentar e melhorar e fazer o melhor. Porque a gente faz o melhor no nosso trabalho. A gente, quando quer ir para uma entrevista de emprego, quando a gente quer fazer algo para nós, a gente capricha, a gente investe. Aí para Deus é na base do relaxamento. Talvez isso aqui faça com que muitas coisas não aconteçam de uma maneira plena ou abençoada na vida das pessoas. Porque a Bíblia diz: maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então os discípulos, talvez preocupados com isso, eles ficaram: mestre, a multidão está aqui com fome, e talvez pode ficar ruim, comece a haver uma murmuração. Talvez as pessoas podem começar a questionar que o Senhor ficou segurando a multidão. Isso não é coisa que se faça. Então eles estavam preocupados. Por esse lado a gente até admira. Então eles perguntaram: mestre, tem uma solução? Porque apontar defeito é muito fácil. Então você é conhecido
pelos resultados que você apresenta. A empresa onde você trabalha, você é pago para dar resultados e não mostrar onde está o problema. Então, eles disseram: mestre, a multidão está com fome, a hora está avançada. Então já apresento uma solução. A solução é: despede a multidão para que eles vão embora para se alimentar nas suas casas. E querido, a coisa mais óbvia, a coisa mais sensata, a coisa mais racional a se fazer nessa hora era isso. Não tem padaria, nem que conseguisse ter dinheiro para comprar todo aquele pão para alimentar aquela multidão. Não existia uma maneira, não era culpa de ninguém, porque não era um evento programado, não foi alguém que não fez as contas da maneira correta, não. Jesus estava caminhando para o deserto, a multidão o viu e começou a repercutir, e foram chegando, talvez já estivessem procurando onde ele estava, e foram vindo um após outro. Então se deu aquele problema. Mas aí Jesus então, ele dá a orientação totalmente contrária. Coisa óbvia seria: vai embora, todo mundo deixa ir, porque nós não temos recursos. Muitas vezes nós nos encontramos em situações semelhantes. Nós olhamos para todos os lados e nós não vamos encontrar a resposta. Nós não vamos encontrar uma maneira adequada, uma maneira que consiga ter o nosso problema sendo resolvido. Não há recurso suficiente, nem da nossa parte, nem da estrutura que nos rodeia. Mas esse é o cenário perfeito para o milagre de Deus se manifestar. Querido, eu não sei se você fica agitado ou alegre num dia, nas situações como essa. A Bíblia fala que isso é loucura, é a loucura da pregação, é a fé. E de fato, porque enquanto houver possibilidades, enquanto houver ainda alternativas, você fica com a esperança, com a expectativa nessas alternativas, e a tua fé não se manifesta. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé para crer que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Mas a fé não vem, porque não há necessidade. Você espera no fulano, você espera na terapia, você espera no advogado, você espera no dinheiro da promessa que alguém falou que traria, você espera talvez nas coisas humanas. E talvez está faltando esse momento de deserto, esse momento de impossibilidade. É nessa hora, querido, que você não tem mais alternativa a não ser crer e confiar em Deus. E nessa hora então, Jesus dá uma ordem e ele diz assim: ninguém vai embora. Qual que é a falta que você está tendo na tua vida? Qual é a escassez que você está enfrentando? Talvez seja no casamento, está faltando amor. E alguém está pensando: vou embora do casamento porque não tem mais o amor, não tem mais esse sentimento. Talvez seja na própria tua vida, você não está tendo a alegria de viver. E alguém pensou aqui nessa noite em dar cabo na vida. Alguém pensou: vou desistir de viver. Por quê? Está faltando alegria. Talvez alguém nessa noite aqui está passando alguma situação constrangedora, porque está faltando recurso, talvez financeiro, talvez algum outro recurso que seja. E talvez você está pensando em abandonar, abortar, desistir desse projeto, dessa situação. Mas querido, eu queria que você nessa noite pudesse deixar o teu coração arder com essa palavra.
E realmente talvez tem coisas que é sua responsabilidade, e a tua negligência, a tua preguiça não tem feito você tomar posição. Mas se você é daquele guerreiro aguerrido e foi até o fim, e você está naquela, meu Deus, não tem solução, você entrou num deserto. Eu quero que você entenda o seguinte: não é o deserto, não é essa situação, mas é quem está com você nesta situação que vai fazer toda a diferença. Não é o deserto em si, mas porque você está no deserto e Jesus Cristo está presente na tua vida. Salmo 23, verso 5 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Quem está entendendo, querido? Se Deus está comigo, não importa o deserto, não importa a escassez, não importa a falta. Talvez você esteja vivendo uma situação que está faltando ideias criativas, estratégias. Talvez está precisando mesmo que uma porta se abra. E eu volto a dizer, não é a situação em si, mas a quem está com você que vai mudar essa circunstância. Então ninguém vai embora, ninguém vai desistir. Esta é a orientação de Jesus. Talvez os discípulos olhando pela razão, talvez você olhando pelas contas, pela matemática, é melhor abortar, é melhor desistir, é melhor abandonar. Mas Deus te traz aqui nessa noite para dizer: ninguém vai embora. Ninguém vai embora. A Bíblia diz: vocês é que vão ser o instrumento de bênção. Eu queria que você pegasse essa palavra para você nessa noite, e que você pudesse crer que você vai ser o instrumento de bênção na tua casa, no teu casamento, no teu negócio, na tua vida, na tua família. E não vai ser outro, não. Com outro é outra história, mas é você mesmo. Dessa maneira, desse jeito talvez impossível, inacreditável, desse jeito que talvez você fale é impossível, mas tem um milagre operando através da minha vida. Eu quero profetizar nessa noite que vidas vão ser abençoadas aqui hoje, porque eu estou abençoando no nome de Jesus. Eu vou ser um instrumento de bênção aqui. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo, abençoo a sua casa, a sua família, abençoo o seu lar, abençoo os seus negócios, abençoo, declaro portas abrindo esta semana. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Jesus disse para mim: dê você de comer essa multidão. Pastor, mas eu não tenho. Dê você, porque vai acontecer através da tua vida. Então entenda uma coisa. Tem um momento que Jesus diz fica, tem outro momento que Jesus diz vai. Quem está entendendo? Eu quero que você entenda o seguinte: quando estava tendo falta, Jesus diz fica. Quando estava todo mundo satisfeito, Jesus disse agora pode ir. Eu não sei se você consegue entender, mas a tua motivação nessa vida não pode ser por necessidade. Por que você roubou? Porque eu estava precisando. Está errado. Por que você fez isso? Porque eu estava precisando. Eu estava carente. Está errado. Por que você maltratou? Porque eu estava nervoso. Eu precisava extravasar. Você não é movido por necessidade. Você é movido por fé. É nessa hora que você manifesta a tua crença em Deus. Quando as circunstâncias te forçam a fazer algo, talvez até a tua carne está pedindo, mas você diz: não, eu confio em Deus. Eu não sou movido por necessidades. Se tornou um ladrão porque a necessidade o fez assim? Não.
se tornou um corrupto, porque não. Nós não somos movidos por necessidade. Nós somos movidos por fé. Então, querido, é isso que você e eu precisamos entender. Quando você quer ir, porque é mais fácil fugir, Ele diz para você ficar. Ele diz assim: fica e creia. Agora, quando está tudo bem, e aí é um outro contexto, quando não tem mais necessidade, Ele fala: agora vai. Talvez o culto, quando está gostoso, é aquela hora, acabou o culto, vai embora. Quando o culto está ruim, está longo, né? Aí você está quase dormindo. Aí vem aqui a palavra, agora fica. Acorda o irmão que está do teu lado, fala assim: acorda. Fala com ele. Acorda o outro que está até na outra fileira sozinho, fala: acorda. Agora, querido, a Bíblia diz que Isaac estava no deserto, e a Bíblia diz que todo mundo foi para o Egito, porque havia uma grande fome naquela região. A coisa mais óbvia a fazer, povo com fome, para poder ter alimento, sai então daquela região e vai para o Egito. Mas Deus deu ordem a Isaac para ficar naquela terra. Deus diz: habita nessa terra. E ele obedeceu. A Bíblia diz que ele cavou o poço e achava água, porque a bênção do Senhor era sobre ele. E ele colheu naquele ano 100 vezes mais. Diga amém. Querido, eu queria que você tivesse uma fé desse nível, que pudesse ser direcionado pela palavra do Senhor. Quando as pessoas não entendessem o teu movimento, talvez dizendo: não, a coisa mais óbvia é isso, é pular fora, é desistir, você diz: não, eu estou confiando no Senhor. Sabe, Jesus chamou Pedro para ser um pescador de almas, quando ele estava lá trabalhando. A Bíblia não diz que Deus não chama ninguém desocupado, pelo contrário, Ele chama as pessoas que estão ali no ofício. Gideão era assim, pela sua valentia, pelo seu esforço, todo mundo indo embora, e ele ali lutando, insistindo em malhar o trigo, para poder guardar, para proteger. Então, é isso que Deus espera, essa atitude, que não sejamos realmente movidos por necessidade. Verso 17, os discípulos deram uma informação para Jesus, e eles disseram: mestre, o Senhor deu a ordem para nós darmos de comer, mas nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Diga comigo: 5 pães e 2 peixes. Querido, era uma marmita da época. Uma marmita. Alguém saiu de casa naquele dia e levou uma marmita. Uma criança, por sinal. Uma marmita. Uma mãe muito preocupada e zelosa cuidou do seu filho. No meio de uma multidão, será que não tinha mais alguém que tinha uma marmitinha daquela? Pode ter. Como saber? Mas teve um que teve a coragem de ofertar essa marmita. Teve um que acreditou no sobrenatural. Teve um que ele disse: este problema aqui tem a ver comigo. Teve um que quis se envolver naquela história, e ele foi protagonista de um grande milagre. Agora, aquela marmita ou aqueles 5 pães e 2 peixes eram pouco para uma grande multidão. Mas, querido, o pouco só é pouco quando está na nossa mão. Quando vai para a mão de Deus, é suficiente, é transbordante. Sabe qual é o problema, querido? É porque você tem guardado pouco com você. Talvez você está com um pouquinho de energia e você fala: eu vou reservar para mim. Talvez você está com um pouquinho de dinheiro, você diz: vou reservar para mim. Talvez você está com um pouquinho de empenho em alguma coisa, você guarda para você. Todas as vezes que eu guardei o pouco, nunca foi o suficiente para mim quando eu precisei. Todas as vezes que eu pensei: não é melhor, porque lá na frente pode faltar, e eu não me doei naquele momento, não fluiu lá na frente. Querido, muitas vezes Deus está nos testando. A palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Então nós temos que saber usar. E às vezes você tem retido.
Talvez até com as coisas pessoais mesmo, sendo um egoísta, mas também com coisas que você tem dito: não, deixa eu esconder, deixa eu guardar, porque não é a hora. Com relação às coisas de Deus, com relação ao ministério, eu quero que você entenda que tem gente precisando daquilo que está na tua mão. É pouco para você, mas talvez para o outro seja algo que vai mudar a história. Talvez alguém fala assim: pastor, eu ainda não tenho a bênção na minha vida. Mas o fato de você dar o testemunho para alguém que está passando aquela necessidade já é suficiente. Você está multiplicando e aquela pessoa vai ser impactada com aquela palavra. A ordem de Deus para as nossas vidas: traga para mim o que você tem. Eu só tenho um pouquinho de fé, é o suficiente. Só estou com um pouquinho de alegria, é o suficiente. Só estou com um pouquinho de Jesus, é o suficiente. Só estou com um pouquinho mais ou menos. Traga aquilo que você tem. É pouco, mas é o tudo que você tem. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por quê? Você vai aprender a confiar em Deus. Você vai poder ou experimentar um milagre do Senhor. Verso 19 diz que Jesus pega aquele pão, manda a multidão se sentar, e Jesus olha para os céus e ele dá graças. Diga comigo: dá graças. Querido, é um ensinamento para todos nós nessa noite. Antes do milagre acontecer, Jesus já agradecia, porque ele sabia que Deus era poderoso para fazer acontecer. Diga amém. Você consegue agradecer antes do milagre manifestar? Ou você murmura, ou você reclama, ou você pragueja, ou você fica criticando, ou você fica reclamando, ou você fala: meu Deus, obrigado, porque diante dessa necessidade eu sei que o socorro vai vir, eu sei que a misericórdia do Senhor vai se manifestar, eu sei que a bênção vai superabundar. Não vejo, não sei como, mas eu creio, eu acredito, eu espero em Deus. Por isso eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pelo livramento, te agradeço por essa cura. Alguém vai dizer: mas você nem foi curado. Mas eu sei que Ele pode todas as coisas. Deus, eu te agradeço pela minha casa, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pelo meu lar, eu te agradeço. Ainda não veio, mas eu agradeço. Tem os estudiosos que dizem que um coração grato traz uma força fora do comum para as pessoas. A gratidão, segundo os estudiosos, ela provoca a lei da atração. O universo conspira a favor dessa vida. Quem já ouviu essas coisas? A Bíblia fala disso há muitos anos atrás. Mas ela diz que há um Deus que criou o universo e Ele corresponde à tua atitude de gratidão. E querido, não é só a gratidão, é a fé manifesta através de gratidão. Você crê tanto que você já agradece. Agradecer antes de receber. E vem um outro ensinamento: quando você recebe, também fazer a oração de agradecimento. Tem gente que recebe a bênção e vai embora. A Bíblia diz que haviam 10 leprosos, foram curados os 10. Quando eles estavam indo para pegar lá o voucher de liberação para voltar para o convívio na sociedade, apenas um voltou para agradecer. E esse recebeu a salvação, porque Deus tem mais para aqueles que são gratos. Digam amém. Sabe, como eu disse, quem sabe no meio daquela multidão não tinha outras pessoas que tinham também um pouco. E querido, sabe por que Deus fez isso? Porque Deus quer tratar nas nossas vidas. Sabe, a gente quer ter o controle das coisas. O ser humano, ele quer controlar. Ele quer ter tudo no seu domínio. Ele não quer sair, não ver as coisas acontecendo de forma aleatória, não. Ele quer ter tudo mais ou menos organizado. Então, às vezes,
Deus quer pedir o controle do nosso pouco. Ele quer pedir o controle. E é essa hora que você tem que dar o controle. Vamos pensar aí na figura simbólica de um controle de televisão. É aquele que manda, aquele que domina, né? Tinha uma época que eu brincava com as minhas filhas. Eu sou o chefe, eu que mando, o controle fica na minha mão. Eu sou o provedor dessa casa. Por isso que eu tenho direito de ficar. Eu que controlo, eu que mando. A gente quer controlar. Agora, uma atitude de humildade é pegar o controle e falar: Deus, o Senhor é que está no controle de todas as coisas. Senhor, o Senhor está no controle do meu casamento. Me muda, me dirija, diz o que eu tenho que fazer. Senhor, o Senhor está no controle da minha casa, da minha família. O Senhor está no controle do meu trabalho, da minha vida. Pega esse controle, entrega para Deus. É porque talvez você está tentando do seu jeito e Deus quer controlar. Ali estava um descontrole total. Multidão. Não tinha padaria, não tinha recurso, não tinha nada. Ninguém controlava nada. O pouco não era o suficiente. Impossível, nenhum matemático conseguiria, nenhum administrador resolveria, nenhum curandeiro, nenhum mágico da época, nenhum padeiro, ninguém conseguiria resolver. Descontrolado a situação. E talvez este seja o cenário na vida de muitas pessoas, fora do controle. Mas quando você entrega para Deus, sai da tua tentativa de controlar e vai para as mãos daquele que é poderoso, aquele que não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás, que não está limitado à força da física, da natureza, que não tem aquela obrigatoriedade de obedecer o tempo e espaço, porque Ele é o Deus poderoso, o Criador de todas as coisas. Isso desafia a nossa mente, o nosso raciocínio, a nossa compreensão. E é para desafiar, é para sair do protocolo, é para você não entender, porque Deus é inexplicável. Agora Jesus começa a pegar aquele pão que foi entregue na mão dele, e ele começa a despedaçar. Diz o texto que ele vai partindo. Talvez sejam os tratamentos de Deus. Deus não vê como nós vemos. Na nossa mão é inteiro, mas na mão de Deus é em pedaços. Mas Deus está no controle. Porque é nessa hora que você fala: não, vamos ver se está no controle mesmo. Não, porque o senhor está partindo, é o meu lanche. Por que o senhor não, pera aí, me devolve, eu deixei o senhor ver, agora partir, não, manda. Quantas pessoas não oram e ficam buscando os problemas de volta, trazendo para as suas mãos? Deus está no controle. Eu creio que Deus já deu para você a capacidade que você precisa. Deus já te ungiu. Deus colocou dentro de você todas as condições necessárias para as coisas fluírem. Deus te deu para você ser usado. Deus deu para você também ser instrumento. A bênção não pode estacionar na tua vida. Você vai ser intermédio de milagres. Você já teve noção que às vezes algumas coisas vieram na tua vida e é tão pouco diante daquilo que Deus vai fazer, mas elas pararam porque não houve atitude de você passar para frente? Você tem que deixar fluir. Os discípulos ali agora pegaram, imagine só, eu quero que você contextualize a cena. Imagine se fosse um discípulo desviado ali no meio. Deixa eu pegar esse pão, pôr aqui no bolso, guardar o meu, tá garantido. Agora vamos despedaçar esses 12 aqui, porque, aliás, 11, né? Porque, mas na falta eu pelo menos me safei. Tô aqui no negócio, eu vou aproveitar que está na minha mão. Mas não,
A Bíblia diz que eles doaram, foram partindo e servindo. E essa é a atitude quando você se coloca para servir. Talvez muita gente veio aqui nessa noite só para fazer uma visita. Aí Jesus está falando para você: fica, senta. E Ele quer que você comece a repartir. Quem está entendendo? E enquanto você estiver repartindo, o milagre vai começar a acontecer. Até agora nada, mas quando eles começam a servir, o milagre veio. Querido, o milagre vai acontecer quando você começar a ter atitudes de gratidão, de servir, e as coisas vão acontecer. Eu já tive dias que eu tive que falar para alguém a respeito de cura, sendo que eu estava enfrentando problema de enfermidade dentro da minha casa, com a minha mãe, com a minha família. Mas eu estava profetizando um milagre na vida daquela pessoa. Alguém ia dizer: está em falta, mas eu estava oferecendo, e as coisas fluíram. Você talvez não viu o milagre porque não começou a repartir. Começa a agir, a distribuir fé. Começa a distribuir a palavra de Deus. Se houve uma pregação aqui, sai distribuindo. Distribui esperança. Pastor, mas eu estou um dia agitado. E talvez você nem percebe alguém encostando da mesma necessidade do teu lado. Estamos abrindo as células. As pessoas: não, eu não tenho tempo para isso. Começa a repartir a palavra de Deus nas casas. Desafio você. Tem pessoas que têm sido extremamente abençoadas. Agora, tenta conjecturar comigo. Os discípulos entregando o pão. Quando ele parte, dá para um, parte, dá para outro, vai partindo e dando para outro. E eles começam a ver: mas pera, não acaba? Vai partindo e dando para outro, vai partindo e dando para outro. Aí ele encontra com outro discípulo que está vindo na mesma direção e diz: eu já alimentei 100 desse lado. O outro: eu já alimentei 300 e não acabou não, vamos continuar. E o outro encontra: eu já alimentei 1000, o outro 1000. E o milagre vai acontecer. Você consegue entender como o milagre vai fluindo na tua vida? Eu quero profetizar na tua casa, na tua vida, no nome de Jesus. Quando as coisas começarem a fluir dessa maneira, você testemunhando a fé sendo manifesta através das atitudes. Vai falando de milagre, vai falando de cura. E a Bíblia diz no verso 20 que todos estavam satisfeitos. Diga assim: vai haver satisfação. Diga assim: eu vou ficar satisfeito. Tinha gente necessitada, triste. Agora havia satisfação. A satisfação não está nas coisas lá fora, está em Deus. Está enquanto você serve, está enquanto você compartilha. Vai vir satisfação na tua vida. Eu vou te encontrar e você vai dizer: eu sou a pessoa mais satisfeita dessa terra. Porque Deus providencia o que você quer, o que você precisa. Diga amém. Eu encontro pessoas que talvez aparentemente até têm tudo, mas não estão satisfeitas. É no processo. É enquanto você faz que Deus vai multiplicar. Pastor, cadê o meu pão e o meu peixe? Está guardado em Deus. Quando você começa a servir, Ele já separou o cesto cheio para a tua vida. Aquilo que está em falta na tua vida já está pronto. E você vai se apropriar no final desse processo. Diga amém. Amém. Quando passa pela mão de Deus, aquilo que é pouco se torna o suficiente. E foi o bastante. Amém. Querido, 5 pães e 2 peixes dá um total de 7. É o número da perfeição. Na mão de Deus é perfeito. Amém. Fica de pé no teu lugar.